Olá, centelha próspera e abençoada. Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu quero te dar uma super, hiper, mega power blaster dica de prosperidade. Gente, quando essa ficha caiu para mim, eu entendi como é que se ganha dinheiro. Gente, tem que ter esse ingrediente que eu vou te falar hoje para você prosperar. Se não tiver, vai ficar difícil. Eu não sei se dá para fazer sem isso, mas a maioria vai te dizer, a maioria das pessoas que alcançaram algum nível de sucesso financeiro, prosperidade, elas vão te dizer que tem que ter esse ingrediente sim. E qual é esse ingrediente? Eu não vou ficar enrolando, eu vou logo falar o que é e vou te explicar por quê e como você pode aplicar na sua vida esse ingrediente para que você possa se tornar uma pessoa mais próspera, para que você possa ver o dinheiro, a prosperidade, a abundância financeira fluindo de forma mais leve, natural e constante na sua vida. Porque foi assim comigo e é assim que tem sido comigo. Qual é esse ingrediente? Tchan, 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 tchan. Anota aí. Diversão. Isso mesmo, diversão. Você tem que se divertir. Se divertir enquanto aquilo que você chama de trabalho, você faz aquilo que você chama de trabalho. Tem que ter esse ingrediente, a sensação, a emoção, o sentimento da diversão. Quando você elimina esse sentimento do teu trabalho, aí fica difícil, você sente que o dinheiro vem com mais dificuldade, você sente que é mais difícil, que é mais suado, é mais trabalhoso, é mais pesado. E aí você tem aquela ideia, transfere para o dinheiro aquela ideia de dificuldade, de muito esforço, de sacrifício, de coisa chata, né? E aí não é culpa do dinheiro. O dinheiro ele está em todo lugar. Lá nos parques da Disney está cheio de diversão e cheio de dinheiro fluindo lá, né? Que é um dos empreendimentos mais lucrativos do mundo, porque trabalha com o quê? Com a diversão. A indústria cinematográfica trabalha com o quê? Com a diversão. E isso faz o dinheiro fluir de uma forma assim, né? Constante e em abundância. E de onde eu tirei essa ideia, gente? Gente, muitas pesquisas, né? Comecei a pesquisar desde o início que eu comecei a estudar sobre todos esses assuntos que hoje eu ensino, né? Que é chamado física quântica, metafísica, lei da atração, a própria filosofia hermética e então todos esses assuntos até de espiritualidade, né? Comecei a estudar sobre isso. E aí eu comecei a perceber que de fato sim, existe um padrão nas pessoas que ganham dinheiro com mais facilidade, flui para elas, porque elas encontraram um propósito de vida e elas fazem aquilo com diversão. Então a energia que você emana no momento em que você está desenvolvendo seu trabalho, essa energia vai para as pessoas que estão recebendo o teu trabalho e volta em forma de recurso financeiro. Exatamente. Então, o dinheiro é uma moeda corrente. Ela corre, ela vai de um lado para o outro, não é para ficar parado. Você já não viu aquelas histórias ali de pessoas que guardaram o dinheiro debaixo do colchão e a casa pegou fogo, perdeu tudo, né? Ou aquelas histórias das pessoas que guardavam o dinheiro para alguma ocasião de emergência e a emergência chegou. Chegou conta médica, chegou o carro quebrou, alguma coisa aconteceu, você estava guardando para uma emergência, guardando para uma ocasião, né, de desespero. A ocasião de desespero chegou. Então, gente, tem que ter uma razão, um motivo. E o dinheiro em si, o ganho financeiro, por mais que, né, seja maravilhoso, ele não deve ser o fim em si. Porque o dinheiro, ele não é o fim, ele é um meio. Um meio para você adquirir aquilo que você tanto deseja. O que é que você deseja? Bem-estar, liberdade.
A frequência da liberdade é a maior frequência de atração de dinheiro que existe. Quanto mais livre você se sente, mais próspero você se torna. Porque se você for pesquisar lá dentro de você, dentro de qualquer pessoa, você vai ver que por que as pessoas querem mais dinheiro? Porque elas querem mais liberdade. Quando você se sente livre, quais são os outros sentimentos que afloram em você quando a sensação de liberdade vem? Você se sente assim, eu posso tudo, eu posso viajar, sou dono do meu tempo, Você tem aquela sensação de liberdade. Então, a maioria das pessoas, liberdade de ajudar quem eu quiser, liberdade de... Porque é chato, é muito difícil, é frustrante quando alguém precisa de ajuda e a gente não tem como ajudar. Não tem nem para nós, quanto mais para ajudar o outro. É bem frustrante isso, né? E também quando, de repente, seu filho pede um presente e você não tem para dar, isso tudo dói, né? Dói bastante no coração. Mas quando você sente aquela liberdade, poxa, eu tô a fim de viajar para tal lugar, bora, sabe? Bora, a gente tem dinheiro, né? Vamos lá, vamos planejar rapidinho e vamos lá. Então, a sensação de liberdade, ela é a maior sensação que atrai o dinheiro, né? Por quê? Qual os outros sentimentos que afloram com a liberdade, com a sensação de liberdade? A diversão. Você se diverte. Quem se diverte é quem se sente livre. Ou você se diverte quando você se sente preso? Não dá para conectar liberdade com outra diversão com prisão, né? Não dá, você não se sente, você não tem como se divertir se você sente que você está preso, que você está numa prisão. Então, a diversão e a liberdade andam juntas. Então, você só consegue sentir essa sensação de diversão quando você se sente livre, né? O que você sente quando você vai sair de férias? Livre. E aí, o que é que acontece? Você se diverte. Você se sente livre, você não tem aqueles horários a cumprir, você vai conhecer lugares novos, você vai para a praia, você vai passear, você vai fazer tantas coisas maravilhosas que a sensação de liberdade que as férias traz te proporcionam e isso faz naturalmente você se divertir. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, como é que as grandes estrelas aí surgem? No início da carreira deles, tudo era uma diversão, é ou não é? Eu me lembro bem que eu comecei a ver esses padrões e dar um exemplo ali, né? O Neymar, né? Que é uma grande estrela do futebol, super, hiper, mega rico, né? Próspero. E quando ele começou, ele era um adolescente. E ele jogava futebol por diversão, ele se divertia fazendo aquilo. E aí os times profissionais, os olheiros começaram a olhar e dizer, uau, ele é muito fera, ele é muito bom, né? Que garoto. Mas na mente dele ele estava se divertindo, como um garoto, se divertindo, fazendo aquilo com muito amor, porque aí ele começou a ganhar dinheiro para fazer o que ele mais amava, né? E isso são padrões que seguem a maioria desses artistas, pessoas que começam a ficar muito, muito famosos e muito ricos. No início da carreira deles é muita diversão. E aí eles ganham notoriedade, eles fazem aquilo porque eles estão gostando, eles estão se divertindo. Imagina a diversão que é. Só que, claro, depois de um tempo, o que acontece? Faz tanto aquilo que parece que vai perdendo a sensação de diversão, vai começando a vir as obrigações, vai começando a vir a opinião pública, outras coisas que começam a pesar. E aquilo já não é mais uma diversão, porque já não proporciona para a pessoa aquela sensação de liberdade que antes proporcionava. E isso eu falo para vocês porque vira e volta eu tenho que voltar a minha mente novamente para a questão da diversão. Peraí, eu comecei esse canal sem pretensões, sem muitas expectativas, né? Eu comecei me divertindo, eu comecei bora lá ligar a câmera e se divertir, bora conversar, bora bater papo e, sabe?
e fazer porque gosta, porque ama, não porque eu tenho que ser obrigada a gravar mais um vídeo, né? Mas por diversão. E aí as coisas começam a fluir naturalmente. O dinheiro, o recurso financeiro, ele vem como recompensa do valor que você entrega para a sociedade, da utilidade que aquilo que você faz traz para o mundo. Se aquilo que você faz ajuda um número X de pessoas, o valor que vai voltar para você é equivalente àquele tanto de pessoas que você ajuda, né, com o seu serviço prestado. Então, por exemplo, hoje o homem mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos, né, o dono da Amazon, hoje ele, com o empreendimento dele, ele beneficia quantas pessoas? Milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, revolucionando o sistema de compras. Hoje as pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, em outros países, no Brasil ainda não está tanto, mas lá nos Estados Unidos, que eu morei 2 anos, até um espremedor de limão. Eu não saía de casa para comprar, porque eu dizia, deixa eu pegar aqui na Amazon, tem várias opções e preços. Tá aqui. No dia seguinte, estava na porta da minha casa, espremedor de limão, qualquer coisa que você imaginasse, tinha na Amazon. E não é só uma questão de... os produtos não são da Amazon, os produtos são de lojas online, de lojas. Então, o que é que a Amazon faz? Ela é um intermediário entre a pessoa que tem o produto, a empresa que tem o produto e o consumidor que quer comprar. Então, a Amazon é meio que um sistema de logística que entrega. Então, tanto a Amazon ajuda o consumidor a encontrar o que quer, quanto o vendedor a encontrar alguém que queira o que ele quer comprar. Olha aí, quantas pessoas são auxiliadas aí. Então, claro que o retorno financeiro dele é muito, muito grande, porque equivale. Se você estudar lá no Caibalion, que eu sempre estou falando, tem a lei da compensação. E lá explica exatamente, não tem lei melhor para você entender como é que funciona a questão do dinheiro, né? E aí você entende, por compensação, o serviço que presta-se é equivalente ao retorno financeiro que aquela pessoa obtém. Mas, gente, tem que ter a diversão. Enquanto que você não entende isso, mas o meu trabalho é muito chato, não tem como eu me divertir no meu trabalho, eu detesto o que eu faço. Tem uma frase do Anthony Robbins que é cheia de verdade, gente, que diz assim: não conheço ninguém que teve sucesso na vida fazendo o que odeia. Porque, gente, você está emanando para o seu trabalho a frequência do ódio, a frequência do desgosto, a frequência da insatisfação e da frustração. Aí você não entende por que o teu chefe, de repente, está te olhando atravessado, não reconhece o teu trabalho, os colegas de trabalho fofocam de você, tudo parece dar errado, vem aquele cliente, né, chato, que te distrata, que te maltrata. Qual a frequência que você está emanando para o teu meio de subsistência, de sobrevivência, o teu ganha-pão? É a frequência do ódio? Eu detesto o que eu faço. Mas, Maia, eu não vou mentir. É chato fazer isso, né? É chato. Gente, você pode mudar a forma como você vê o seu trabalho. Você pode ver de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês que eu ouvi do Roberto Chiniachik, que eu gosto muito também, né? Roberto Chiniachik. Ele falou que no Japão, ele foi ao Japão porque ele é descendente de japoneses, e num hotel onde ele se hospedou, um hotel muito legal, muito chique, na hora que ele foi fazer o check-out, ele agradeceu ao pessoal do balcão e o rapaz que estava carregando as malas dele, né? E aí, lá no Japão é uma cultura de muito respeito, eles se curvam assim, né? E aí ele agradeceu. Aí o rapaz que estava carregando as malas falou para ele assim: não, eu que agradeço você, porque você
proporciona o meu ganha-pão. E o meu ganha-pão sustenta a minha família. Então, a gratidão é minha. Sabe aquela coisa de samurai, de honra? Sabe, o Roberto Chiniachik disse que ficou assim chocado, sabe, constrangido com aquela demonstração de gratidão. E aí, gente, como que a gente escolhe ver aquilo que a gente faz, né? Com pesar, com ódio, né? Então tem que se divertir enquanto trabalha. É esse o segredo. Outra pessoa também que ensinava isso é o Alan Watts. O Alan Watts, eu gosto muito dele. Ele escreveu o livro que virou best-seller nos Estados Unidos e era um dos livros favoritos do Steve Jobs, O Caminho do Zen. Ele era britânico e ele estudou muito sobre a filosofia oriental, do taoísmo e do zen budismo. Ele estudou tudo isso e trouxe os ensinos orientais para o nosso ocidente aqui. E ele morou a maior parte nos Estados Unidos e ele tinha até um programa de TV onde ele ensinava. E eu achei interessantíssima a forma como ele ilustrou exatamente isso. O trabalho e a diversão devem andar juntos, porque isso faz com que o dinheiro, com que a prosperidade flua melhor para você. E que o seu trabalho se torne mais leve. E ele deu um exemplo de, por exemplo, um motorista de ônibus. Eu gosto muito, ouço muito o Alan Watts na voz dele mesmo, né, os áudios originais da época. Ele viveu ali na época dos anos 70. E ele fala assim, imagina que um motorista de ônibus escolar, que profissão estressante, né? Ônibus escolar nos Estados Unidos, aqueles amarelinhos, porque a responsabilidade é imensa, tá ali com várias crianças, as crianças entram, as crianças saem, as crianças bagunçam lá atrás no ônibus. E tem todo aquele cuidado para dirigir direitinho, porque tem várias crianças lá. Então imagina que ele vai pensar em tudo isso e vai se sentir mal e vai odiar a vida dele, vai odiar o trabalho dele, vai querer terminar logo para ir para casa. Agora, se ele olha esse trabalho por um ângulo diferente, tipo, uau, sabe, eu tô aqui, olha só, eu tô dirigindo um carro grande, imenso. Olha como eu posso eu tenho a capacidade, eu fui escolhido para uma profissão que poucas pessoas têm capacidade de exercer, né? Uma profissão de alta confiança. Então, ou seja, ele muda a perspectiva dele e ele começa a se conectar mais com, sabe, a sensação de dirigir, de estar ali dominando uma máquina gigante, sabe, ajudando várias famílias que são a família daquelas crianças. Enfim, você começa a olhar por uma perspectiva diferente e começa a tentar encontrar alguma coisa que seja divertida no seu trabalho. É claro que é bem mais fácil encontrar diversão fazendo um trabalho que eu escolhi, que eu amo fazer, do que um trabalho que a vida me trouxe para ele, né? Só que não quer dizer que, poxa, esse trabalho que não é o que eu quero, mas eu vou tentar me divertir nele. Enquanto eu trabalho, enquanto eu me programo para que algo ainda melhor aconteça, né? Então, o que você gostaria de estar fazendo, né? O que você gostaria de estar fazendo? Desenvolve essa profissão num horário à parte até que você possa, ou entrega o teu currículo, onde você sonha trabalhar, onde você acha que seria legal. Entrega o teu currículo lá, vai atrás, procura quais são as características que estão procurando para essa profissão que você quer exercer. Você já tem ela? Então corre atrás dessas características enquanto você exerce com alegria o trabalho que você faz, né? E um outro exemplo que eu queria dar aqui para vocês é de um youtuber americano que eu gosto muito, o nome dele é Aaron Doughty. Eu acompanho o canal dele desde o início lá nos Estados Unidos, eu assisti muito, ele fala também de lei da atração, essas coisas todas, né? Hoje ele está numa linha mais esotérica e é muito legal o canal dele. E foi uma inspiração para o meu, quando eu estava começando, ouvir as histórias dele, porque hoje ele já está ali próximo de 1 milhão de seguidores, ele cresceu muito rápido. E aí ele contou que ele mora em Las Vegas. Ele trabalhava numa loja de sapatos femininos, num cassino lá, loja sapatos de luxo,
e ele ganhava por comissão. E lá nos Estados Unidos, gente, as pessoas trabalham 10, 12 horas por dia, porque lá você ganha por hora. Então, quanto mais horas você trabalha, mais você ganha. E acaba que as pessoas, elas aumentam seu horário de trabalho para aumentar o seu salário. E ele trabalhava assim de 10 horas por dia. E ele disse que era difícil, que as pessoas não entravam, não compravam, quando entravam, compravam com o outro, não compravam com ele, e ele estava ficando angustiado com aquilo, e aí ele entendeu essa questão de mudar a vibração da forma que você vê o seu trabalho. Aí ele começou a meditar antes de ir para o trabalho, começou a procurar aspectos positivos no trabalho dele, né? E começou a emanar uma energia diferente para o trabalho dele. Aí ele começou a ter todos os clientes para ele, ao ponto de que os outros vendedores ficavam assim até com inveja. O que é que você tem? Que todos os clientes estão indo para você e tal. Só que ainda assim que ele estava tendo uma reação ali positiva, estava fluindo mais dinheiro para ele conta essa história dele. Então ele diz, quando ele começava a focar em algo divertido no trabalho, em uma forma diferente que tornasse o trabalho dele mais leve, ele prosperava mais, entravam clientes, compravam com ele ganhava mais comissão que todo mundo, até ele chegar a ser o vendedor que mais tinha comissão naquela loja de sapatos. E aí ele disse assim, poxa, mas o meu sonho mesmo é viver do meu canal no YouTube. Na época ele já tinha um canal dele, mas ele disse que ele postava um vídeo por semana, porque ele não tinha tempo para gravar. Ele trabalhava 10 horas por dia, gente. Que horas ele ia gravar, editar, postar, né? E ele era sozinho. Aí ele disse que um dia, no momento de meditação, veio uma inspiração muito forte. Grava um vídeo por dia e posta um vídeo por dia. Ele disse que quando veio aquilo, ele só faltou cair para trás. Ele disse, que horas que eu vou gravar um vídeo por dia, postar um vídeo por dia? Isso é muito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro. E aí, mas mesmo assim, ele obedeceu aquela intuição que veio para ele. E aí, como ele fazia? Ele trabalhava o dia inteiro. Quando chegava em casa à noite, mesmo cansado, tomava um banho, jantava alguma coisa, se arrumava e ia gravar o vídeo. Terminava de gravar o vídeo, ia editar o vídeo e postar o vídeo. E no dia seguinte, trabalhar. Ele disse que ele fez isso, que não foi fácil por 6 meses, mas em 6 meses o canal dele, que tinha ali em torno de 10 mil inscritos, foi para 100 mil inscritos, porque ele gravava e colocava um vídeo por dia. Então, assim, constância, relevância, ele obedeceu uma intuição e ele teve esses 2 empregos paralelos, porque no início o do YouTube não dava retorno financeiro nenhum para ele. Então ele tinha que sustentar com um outro trabalho. Mas aí ele se divertia fazendo os vídeos, respondendo os comentários das pessoas. Então como ele já tinha esse outro emprego, ele não jogava no canal aquela pressão de que tem que me dar dinheiro, porque às vezes a gente começa um canal no YouTube e eu já quero saber quanto que eu vou ganhar. Quanto é que vai ganhar? Muitas pessoas que me perguntam, Mai, como é que faz para ganhar dinheiro no YouTube, Mai? Como é que ganha dinheiro no YouTube? Eu já digo assim, olha, já está começando, né, um pouquinho, você tem que fazer por diversão. Porque se você fizer pensando, eu tenho que ganhar dinheiro no início, você não vai ganhar dinheiro no início, né? No início você vai jogar a tua energia lá. Trabalho. Depois que vai vir um resultado, não é instantâneo, né? E aí o Aaron, com 6 meses, ele já estava assim bombando, mais de 100 mil inscritos e já estava vivendo só do YouTube, do canal dele no YouTube, né? E aí ele começou a ter outras formas também, que quem trabalha na internet tem, não é só o YouTube, tem outras coisas também que se faz, só que tudo proporcionado pelo canal do YouTube, né? Que vai abrindo outras portas dentro do marketing digital. E aí ele disse que em 6 meses ele já estava só 100%. Hoje ele vive 100% do online, 100% ele faz palestras, Então, em 6 meses a vida dele mudou. Em 6 meses o sonho dele de profissão se realizou, mas tudo porque ele colocou diversão, ele colocou leveza naquilo, ele não botou pressão, né?
Então, eu achei muito legal e eu trouxe para mim essa inspiração. Uma outra história que me inspirou muito, muito, muito no início desse meu trabalho aqui no YouTube foi a história da Esther Hicks e do Jerry Hicks, que eu sempre estou falando aqui, gente. Vocês sabem, quem já me acompanha há um tempo, quanto que o trabalho da Esther é uma inspiração para mim. E aí, a Esther estava contando que ela e o Jerry, quando eles começaram as palestras, que hoje o seminário da Esther Hicks, o seminário de Abraham Hicks, né, é o seminário mais antigo sobre lei da atração que existe no mundo. Eles começaram ali no fim dos anos 80, início da década de 90. E a Esther e o Jerry começaram como? Começaram se divertindo, fazendo não para ganhar dinheiro, mas para se divertir. Quando a Esther começou, né, a receber as canalizações dos Abraham, muita gente ficava assim maravilhada, e a gente fica. Eu tive a oportunidade de participar ao vivo do seminário da Esther. Então muita gente fica maravilhado. E aí eles atendiam em casa, primeiro amigos, conhecidos, aí ficava aquele cheio de gente querendo ver a Esther, né, canalizar e conversar e ter sua pergunta respondida, e era tanta sabedoria que as pessoas ficavam assim, e realmente é. Aí eles começaram a pensar, aí as pessoas começaram a dizer, poxa, tem que ir na cidade tal, chamando ela para ir em várias cidades dos Estados Unidos. Aí eles compraram um motorhome, que lá nos Estados Unidos isso é muito comum, né? E aí eles disseram, bora passear, bora conhecer os Estados Unidos, bora fazer esse negócio, dessas palestras aí, mas a gente dedica um dia da nossa viagem em cada cidade para fazer essa palestra. Se der gente, deu, se não der. Aí eles olharam um mapa e disseram quais são os lugares onde a gente gostaria de ir, de passear, de conhecer. Aí eles escolheram as cidades e para lá eles foram e anunciaram. Naquela época não tinha internet, não tinha marketing digital, não tinha nada disso. Eles anunciavam no jornalzinho local, olha, estaremos lá e tal. E na primeira reunião deu 8 pessoas somente, né? Alugaram um hotel, lá o local lá do hotel de palestras. Com certeza tiveram aí prejuízo financeiro, porque 8 pessoas não pagam ali nenhum ambiente, né? Mas eles faziam com muito amor, eles faziam por diversão. Bora lá, a gente já vai turistar nesse lugar, então bora. E aí, gente, disso nasceu o maior seminário de lei da atração do mundo hoje. E eu estava lá, a gente tinha mais de 1000 pessoas nesse seminário da Esther. Mais de 1000, ao ponto de que você não consegue nem chegar perto dela. Porque é muita gente, se ela fosse atender todo mundo, ia ser impossível, ela não ia mais fazer nada na vida dela, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer abraçar, agradecer, né? Eu era uma que ia estar na fila, né? Então ela não tem como atender, então cresceu tanto de algo que nasceu pela diversão, pelo prazer de fazer e, sabe, a sensação legal. Então, gente, eu sei que quando se fala de trabalho, naturalmente a gente separa trabalho e diversão. A gente passa o ano inteiro, né, trabalhando num lugar que a gente não gosta, né, com pessoas desagradáveis. E aí, quando chegam as férias, uhul! Não tem a cultura do brasileiro? Sextou! Uhul! Tô livre, liberdade! Mas a gente não pode, gente. A gente tem que tentar, né, criar na nossa mente, lembra a alquimia mental, a sensação de liberdade, de diversão enquanto a gente trabalha, ainda que não seja o trabalho dos nossos sonhos, né? Mas se divirta nesse trabalho enquanto você planeja, não só planeja, mas vai buscando ações que te deixem mais perto do trabalho dos teus sonhos. E às vezes, por você se sentir mais alegre, divertido no seu trabalho, naturalmente você vai se destacar. Você vai se destacar porque a energia que você está jogando no teu ambiente de trabalho, ela é diferente dos outros, entendeu? E aí as pessoas vão ver, esse trabalha com alegria, esse trabalha com... Você vai ter resultados melhores, é garantido isso, gente. E aí, de repente, você pode até ser promovido. Naturalmente, alguma coisa no universo vai acontecer para que você, né, tenha sucesso. Aí a família fala, vai passar num concurso da justiça, vai, sei lá, ser médico. Quando fala que vai ser médico, aí todo mundo fica feliz. Mas olha, gente, eu já vi médico que rala,
rala e não se sente feliz com a profissão deles. Plantonista, né? Rala bastante. Eu tenho amigos médicos e eu já vi que eles trabalham pra caramba. Responsabilidade imensa nas mãos, né? Se faz uma barbeiragem, algum paciente morre, né? Deus o livre. Acaba com a carreira do médico. Então, assim, tudo tem seus prós e contras. E aí a gente tenta tirar a criança, o adolescente, a pessoa ou a gente mesmo do caminho que naturalmente a nossa alma quer escolher, porque dizem assim, olha, isso aí não dá dinheiro, isso que você está fazendo. Então, para mim, desde criança, eu sempre pensei em ser professora, sempre foi natural de mim, assim. Eu até já contei isso, que quando eu tinha 12 anos, o pátio da casa dos meus pais era imenso e a gente morava num bairro, a rua era barrenta, não tinha asfalto e eu via muitas crianças brincando lá de futebol, empinando, né, pipa. E aí eu pensei, eu disse assim, poxa, essas crianças estão aí, na rua, eu podia ensinar elas. Aí eu montei um quadro, pedi para meu pai comprar um quadro para mim, né? Peguei uma resma de papel, lápis, comprei tudo para eu dar aula para essas crianças. Aí eu fui lá na rua e eu disse, ei, crianças, olha, aqui tem uma escolinha, vem estudar, eu ensino vocês, bora pintar, fazer alguma coisa. E as crianças começaram a ir, né? Largaram suas bolas, suas pipas e foram sentar lá no pátio da casa dos meus pais e eu ensinava, eu dava aula, eu ajudava com reforço escolar. Gente, eu nem sei por que eu fazia isso, mas eu me divertia fazendo. Eu me sentia ao máximo, sabe? E eu comecei a dar aula e tia, eles me chamavam e eu pendurava os desenhinhos deles tudo lá, sabe? Aí, gente, eu comecei a dar aula e no fim do ano, e tinha essa aula, não era todo dia que tinha, mas tinha os dias certos, porque meu pai não deixava eu fazer todo dia, porque ia ficar aquele monte de criança lá no pátio. Mas aí eu fazia e no fim do ano eu fiz uma confraternização. Dei presente de Natal, fiz meu pai comprar um monte de presente, carrinho e boneca para dar para eles, embrulhei, minha mãe ajudou a embrulhar, foi muito divertido, gente. Os pais das crianças ficaram muito agradecidos, né? Fiz a apresentação de Natal lá com eles, foi muito legal. E aí, gente, mesmo depois que as aulinhas acabaram, eu andava na rua, eu já com 15, 16 anos, eu andava nas ruas do meu bairro e quando aquelas crianças que já estavam grandinhas, elas me viam, elas diziam, tia Mai, vinha aquele monte me abraçar, me agradecer e era maravilhoso. Então, eu era criança quando eu comecei a sentir isso. Aí me formei em quê? Em letras, né? Para ser professora, comecei a ser professora de inglês, porque eu amava inglês e eu amo inglês. E aí eu comecei a dar aula de inglês, aí sempre ouvia um feedback dos alunos dizendo, nossa, Mai, sua didática é ótima, com você eu aprendo inglês, eu gosto de aprender inglês, dei aula particular, então a minha vida foi dando aula, né? E aí eu nunca pensei que com a profissão de professora ensinando, eu ia poder desenvolver uma vida financeira próspera, porque, tipo assim, coitado, quer ser professor, foi para a faculdade para fazer história, geografia, coitado, vai ralar na sala de aula. É isso que se fala, gente, mas não aceita. Quantos professores tem aí, né? Quantos nomes aí de professores que conseguiram estar na internet, ensinando na internet, sabe? História, geografia, matemática, filosofia, tem um monte, gente. Professor é maravilhoso. Se você é professor, parabéns, você tem uma profissão linda, né? E aí eu não sabia como isso iria se transformar, mas eu seguia a minha intuição pelo meu desejo. E aí eu comecei a gravar no quadro, porque eu dizia assim, não, vou gravar no quadro, porque eu fazia desenhos, eu fazia mapas mentais para eu entender as palestras que eu ouvia, que eu assistia, né, nos assuntos que hoje eu ensino no canal. E eu dizia, não, vou arrumar um quadro. Você vai ver que o primeiro vídeo meu no quadro foi explicando uma técnica do Abraham. E aí teve um feedback legal, algumas pessoas começaram a comentar, nossa, no quadro fica mais fácil e tal e tal. E hoje acabou ficando aí uma marca, eu no quadro ensinando e tudo mais. E quando eu começo, eu não quero mais terminar, eu não vejo a hora passar. Porque eu estou fazendo com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, sabe? Com o meu coração ali transbordando. Até o meu marido fala, amor, olha, o seu vídeo vai para 1 hora. Ele começa a brigar comigo. Eu digo, porque, você tá vendo? Eu faço, gente, me divertindo.
Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar e é uma verdade para mim, né? E aí não sinto que é pesado, não sinto que... E quando eu conto para as pessoas, como é que é o seu trabalho, Maia? Eu digo, olha, eu tenho 3 vídeos por semana, mais a live para os meus alunos, mais os cursos que eu gravo também. Então aí, nossa, fiquei cansada só de ouvir, Maia. Nossa, muita gente fala isso, que é muito trabalhoso, quando eu conto como é a minha rotina de gravação. E é vídeo para o Stories, é vídeo para o Telegram, e é vídeo para o Facebook, e é vídeo para o YouTube, e é o tempo todo na correria. E não só fazendo vídeo, escrevendo também, porque os textos que a gente coloca lá nas nossas redes sociais em geral, são textos que eu mesma escrevo, porque eu também amo escrever, né? E aí tudo vai fluindo, eu não sinto que sai pesado, eu não sinto que é cansativo. Só que, claro, tem momentos em que eu tenho que me lembrar que isso é uma diversão, que me proporciona, né, ganhos financeiros muito bons. E aí eu tenho que me lembrar, porque quando eu começo a focar no quanto eu tenho que ganhar, aí aquilo começa a me estressar. Aí eu começo a me preocupar, aí eu começo a pensar nos cursos, aí eu começo a dizer assim, será que a gente vai conseguir o número de alunos para esse novo curso e tal? Aí começa a vir aquela preocupação, aí eu digo, não tá legal isso, não tá legal essa vibração, essa preocupação, deixa eu, sabe, ir tirar um cochilo, relaxar, porque tudo que quando a gente faz no desespero, no medo de não conseguir, aquilo não dá resultado bom. Não dá resultado bom porque o foco não está na diversão, está na escassez. Aí não dá certo, entendeu? Então, gente, vídeo longo novamente, mas eu espero que tenha inspirado você a buscar emanar a sensação da liberdade que está ligada, da diversão que está ligada à liberdade, né? Porque ninguém consegue se divertir se sentindo preso. Então, você não vai conseguir se divertir no seu trabalho se você entender que ele é uma prisão para você, né? Ninguém está preso a coisa alguma. Parece que estamos presos. Não, mas aí de onde eu vou tirar? Sempre tem algo a mais. Quando a gente pensa que não vai ter, aparece uma solução. É ou não é assim? Então, procura se divertir na sua vida. Coloque mais diversão na sua vida. Sorria mais, ria mais, abrace mais, beije mais, se divirta mais. Sua vida não é só trabalho, ganhar dinheiro, pagar conta e tal. Não, se divirta, tente botar diversão na sua profissão. Então é isso, essa é a dica maior que eu tenho de prosperidade para você. Claro que tem muitas outras, mas esse ingrediente aí com certeza não pode faltar na vida de uma pessoa próspera. Então é isso, beijo, até mais.